A gente já está há algum tempo falando sobre discernimento. A gente falou sobre homens que sabem, mas escolhem errado. A gente falou sobre carência. A gente falou sobre por que muito homem continua aceitando coisa que não deveria. E hoje a gente vai fechar essa travessia. E a gente vai fechar com uma verdade que talvez seja a mais difícil de todas. Nem todo bom é de Deus. Eu vou repetir, nem todo bom é de Deus. Eu demorei muito tempo para entender isso, e eu não tô falando nada do que tem relação com coisas erradas e coisas nesse sentido. Eu tô falando das coisas que são boas, das coisas boas de verdade mesmo. Aquela coisa que parece que a melhor oportunidade do ano. Aquela coisa que vem com dinheiro de verdade, às vezes, ou é aquela porta aberta que você fala assim, cara, essa é a oportunidade da minha vida. Ou aquele tipo de coisa que você fala assim, isso aqui é a confirmação de Deus para minha vida. E ainda assim, todas essas coisas podem não ser de Deus, pode ter a aparência de Deus, mas não ser de Deus. Então, deixa eu te falar uma verdade. A maioria dos homens que eu vejo, eles travam normalmente numa coisa só. Eles não conseguem dizer não para tudo aquilo que é bom, para coisa boa, para oportunidade boa. Para coisa ruim, gente, é muito fácil você falar não, sabe? Então todo mundo, sabe, é tranquilo. Sei lá, tipo, pecado. Pecado é óbvio. Você vai falar assim, não, meu Senhor, Deus me livre, tá amarrado, não sei o quê. Aquele convite que você sabe que é aquele convite indecente. Aí você fala assim: não, nem pensar, jamais. Mas e quando o negócio é bom? Quando é um convite, por exemplo, para uma boa parceria, ou uma oportunidade para você ganhar bem, ou um projeto que faz, cara, total sentido. Total sentido. Você ganha bem, se fatura bem, tá tudo certo, você paga suas contas, é uma oportunidade que muitos brigariam. E é aqui nesse momento que muitos homens eles travam, porque tem oportunidade, gente, que todo mundo viraria pra você e falaria assim: "Você é um idiota se você não aceitar". Como? Então a gente começa a cair num erro de achar que só porque é bom, isso é de Deus, mas nem todo bom é de Deus. E eu percebo que essa é a maior armadilha que todo homem que ainda não atravessou essa fase do discernimento vai cair. Ele troca o chamado, ele troca a direção, a obediência pela a oportunidade. E ele acaba aceitando o que parece ser bom, ao invés dele esperar com paciência, com tranquilidade, aquilo que Deus ele quer. Olha, deixa eu te contar uma história que exemplifica muito isso. Eu falo, gente, porque eu já passei por essas coisas. Passei. Todo podcast eu conto uma história para provar, homem, que eu sei o que é esse negócio. Eu sei o que é atravessar essas coisas. Então eu entendo muito bem. Faz um tempo atrás, apareceu um projeto para mim. Gente, projeto grande. Tipo assim, um faturamento de R$ 100.000, assim, facilmente. O cliente era sério e a ideia seria a gente gerar esse resultado em 3 meses. Era aquele tipo de oportunidade que, tipo assim, quando você olha de fora, você fala assim, é óbvio, óbvio que dá para aceitar. Você faz ali, ajusta o negócio aqui e tal, pronto, consegue faturar o dinheiro, consegue pegar o dinheiro, tranquilo. Mas eu fiz algo diferente. Como eu sempre faço, aprendi com Jesus isso. Eu fui orar. E quando eu fui orar, o Espírito Santo ele falou muito claro comigo. Ele falou claramente: não. O Espírito Santo não deu explicação, não deu detalhes, ele só falou não. E eu travei. Cara, você tem noção? Como é que é difícil? Pensa comigo hoje, assim, 100.000 na sua conta. Com a sua esposa, com a sua casa, com seus filhos, com bastante conta para pagar, com a sua vida acontecendo. Pensa, 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 pensa. E aí? E, gente, falar a verdade pra vocês, não era um projeto ruim, era um projeto bom. Era, cara, ótimo, mas não era de Deus. Não era isso que o Espírito Santo queria que eu que eu fizesse, que eu contratasse, que eu fosse para esse projeto. E eu já tinha vivido essa realidade em alguns momentos da minha vida, por isso que é muito importante você se expor a essa realidade.
Porque cada realidade das pequenas coisas, quando você é capaz de negar, sabe, aquilo que não tem dinheiro nenhum, você começa a ser treinado para que você consiga discernir nas coisas que são maravilhosamente boas. Porque, igual eu falei para vocês, nos outros podcasts também já falei, né? Eu já tinha entrado em muita coisa boa que eu sabia, gente, que não era para entrar. E sempre que eu fiz essas decisões só pautada no dinheiro, só pautada na oportunidade, só pautada no faturamento, sempre me custou muito caro. Então, dessa vez, eu falei assim, cara, eu vou obedecer. E sabe o que eu fiz então? Eu recusei, eu abri mão. E eu vou te falar de verdade mesmo. Até hoje, eu não sei todo o resultado dessa decisão. Eu não sei de verdade, assim, o que poderia ter acontecido, se a gente poderia até ter triplicado esse valor. Mas uma coisa eu aprendi depois de 14 anos andando com o Espírito Santo. A obediência, ela sempre gera um resultado muito melhor do que qualquer oportunidade que não tem a direção de Deus para que eu siga. Ou seja, nem sempre você consegue perceber na hora. Nem sempre, às vezes, vai fazer lógica. Mas, no final das contas, o tempo sempre vai confirmar que você deveria ter tomado a decisão certa, que obedecer é muito melhor. Porque, gente, às vezes não faz sentido nenhum. Aí você pensa assim, não, beleza, eu vou negar, então, esse projeto de 100 mil, o senhor, ele sabe da minha realidade, sabe das minhas contas, sabe da minha família, então na semana que vem vai aparecer um projeto de 50 mil, né? Não, não é isso. Não é esse tipo de coisa, não é essa barganha. Então, homem, é o seguinte, no final das contas, lucro sem direção é só um número, do que adianta? Se o Senhor é o nosso provedor, do que adianta? Então, obedecer, mesmo que isso aparentemente não seja lucrativo, é para isso que nós fomos chamados. Sim, porque o mesmo Deus que também abre oportunidades extremamente lucrativas é o mesmo Deus que nos sustenta em todas as coisas. Então é só descansar. E eu contando para vocês que eu neguei esse projeto, tem até uma outra história que eu me lembrei aqui. Porque, cara, não foi a primeira vez que o Senhor ele me pediu para fazer essas escolhas que contrariam a lógica. Por exemplo, quando eu morava em Tuiutaba, interior de Minas Gerais, São Paulo, de verdade, era um lugar que eu dizia assim: eu nunca vou pisar nesse lugar. Tô fora, você não pode andar de noite, senão alguém te assalta, alguma coisa acontece. Mas sabe o que aconteceu? O nosso amado, querido Jesus começou a falar comigo. Ele começou a falar através de pessoas, através de sonhos, através de oportunidades, e eu falava assim: não, 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 não. Olha, se você quiser, você vai ter que ser muito, muito claro. E eu falava assim: se for pra ir, você vai ter que ser específico. E, gente, tem pessoas que me deu relógio falando assim: ó, seu tempo aqui acabou. Só pra você ter noção. Então começou a ficar cada vez mais claro. E é muito louco, porque nesse exato momento que eu gravo para vocês podcast, eu estou há 5 anos em São Paulo. E eu vou falar para vocês, meus amigos, não sai daqui não, hein? Mas eu gosto dessa cidade. Meu Deus do céu. Eu não moro no centro de São Paulo, né? A gente mora na região, na zona oeste. Então isso é maravilhoso. Então quando eu olho para trás, eu vejo assim, nossa, o Senhor verdadeiramente, Ele é o único que sabe o que é o melhor pra gente. Ele vê realidades que a gente não vê. E só quem decide caminhar com o Senhor vai poder contar histórias assim. Então vale a pena. Vale a pena você obedecer, escolher aquilo que é bom para Deus e não de acordo com os seus olhos. E é legal, porque nessas histórias de armadilha do bom, essas coisas todas, a gente tem Davi. Davi, por exemplo, quando ele estava fugindo de Saul, ele ficou escondido lá na caverna. Não sei se você lembra dessa história. Aí Saul entra dentro da caverna ali para fazer necessidade, sozinho, vulnerável, sem armadura. E os homens de Davi olham e falam assim: olha, é hoje que o Senhor entrega o seu inimigo na sua mão. Lembra que ele falou que iria te entregar? É engraçado, né? Um dos homens dos soldados de Davi vira e fala isso para ele. Aparentemente parece uma confirmação, né? Cara, beleza, esse cara que tá te perseguindo, tá te maltratando, tá aqui a oportunidade. Enquanto ele não tá nem vendo, você pode acabar com a vida dele perfeitamente. Então, tem cara de oportunidade, tem aparência de profecia, tem todo mundo tá falando assim, cara, só vai lá e termina. Tudo parece alinhado para Davi dar o fim na vida do Saul. Mas sabe o que Davi faz? Ele só corta a ponta do manto de Saul.
E mesmo fazendo isso, o coração dele bate forte, porque ele entendeu uma coisa que muitos homens não entenderam: oportunidade não significa confirmação. Não é porque a porta abriu, que a proposta de trabalho chegou, que o faturamento aconteceu, que Deus ele abriu as portas e essa é a vontade de Deus. Não é só porque parece que o caminho é certo, que isso significa que é o caminho que Deus tem para você. O que Davi fez? Davi, ele esperou. E essa espera dele, a obediência dele fez com que ele fosse, então, o rei de Israel. Ou seja, no tempo de Deus, tudo acontece. Sem precisar matar, sem precisar forçar, sem precisar dar jeitinho, sem precisar criar estratégia, sem precisar de criar promoção. Acontece. Mas o tempo de Deus, só um parênteses aqui, ó, porque o pessoal fica assim, não, beleza, o tempo de Deus vai acontecer, mas o tempo de Deus inclui você. Tempo de Deus é quando você espera. A gente não espera. Um homem maduro não espera, tipo assim, ao acaso. Ele espera em intimidade. Qualquer homem que está esperando alguma coisa em Deus, que não seja mergulhando na presença dele, se sentindo amado, você não está esperando bosta nenhuma. Você está só colocando Deus como um amuleto do universo para suas necessidades, sendo que no fundo você deveria esperar em intimidade e adoração profunda a Ele. Tenho certeza que você nunca ouviu isso. Porque todo mundo fala assim, esperar em Deus, mas ninguém sabe como é que espera em Deus. Então você espera em profunda devoção, em profunda oração, em profunda intimidade. Senão, não é espera, tá? Então, aqui é o ponto que eu queria chegar com você. Um homem maduro, ele não escolhe pelo que é aparente, para aquilo que é oportunidade. O homem maduro, ele escolhe por aquilo que o Espírito Santo de Deus fala para ele. O Espírito Santo não falou, não importa se está pintado de ouro, não é para você. E essas duas coisas, muitas das vezes, elas não andam juntas. Então, às vezes, pode ter muita oportunidade, pode ser que Deus que não falou. Ou pode ser Deus falando que não tem cara nenhuma de oportunidade. Então, às vezes, a oportunidade ela vai aparecer, a pessoa boa vai aparecer, a porta vai abrir, mas pelo amor de Deus, isso não necessariamente significa que é sinônimo de cumprimento da vontade de Deus, que isso é uma palavra profética, que isso é Deus abrindo as portas. Não! Gente, até Satanás se disfarça de anjo de luz. Você acha que ele não sabe também fazer dinheiro? Não, claro que sabe. Fazer aparecer oportunidade? Quantos amigos seus você já conheceu que, por conta dessas oportunidades, acabaram se desviando e ficando muito pior? Então, pelo amor, por que você acha que toda oportunidade tem cara que vai ser de Deus? Não, por isso que eu preciso de discernir. O discernimento é o que vai fazer a diferença no final. E aqui está um paradoxo doido, né, em relação à fé. Às vezes, Deus pede para você dizer não para coisas que, cara, humanamente falando, é sim. Deveria ser sim. E por que Deus faz isso? Porque Deus, ele vê o que não se vê. Ele quer treinar a gente a ser como ele, a parecer como ele, a se basear com ele. Então, confiar nesse não de Deus, mesmo diante das impossibilidades, é o que verdadeiramente vai formar você. Sem isso, não existe homem completo. Você tem família, você tem. Mas se não tem discernimento, amigo, não dá. Então, deixa eu te perguntar: tem alguma oportunidade hoje na sua mesa que tá todo mundo falando assim, cara, você tem que aceitar, você tem que ir, essa aqui vai ser a virada de chave para sua vida. Mas, diante dessas coisas, dentro de você tem um incômodo, algo que você não consegue, tipo assim, descrever, é um pequeno incômodo que você fala assim, nossa, é bem pequenininho, que todo mundo pensa, não, é um baita incômodo, não. Sabe aquela sensação de incômodo, assim? Você sente isso? Todo mundo tá aplaudindo, mas mesmo assim dentro de você fala assim, mano, eu acho que tem alguma coisa aqui que... Ou outra pergunta, você tá prestes a aceitar um caminho só porque ele apareceu, às vezes, uma proposta de trabalho, uma parceria, uma sociedade? Terceira pergunta para você, homem. Quando foi a última vez que você disse não para qualquer coisa que aparente era boa, só porque Deus pediu? Qual que foi a última vez? Você falou assim, cara, tinha tudo
para comprar isso aqui, tinha tudo para fazer isso aqui, tinha tudo para fazer essa viagem, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu senti o Espírito Santo falando assim: não faz. Essa é a travessia do discernimento. A gente começou com ela lá atrás. Essa travessia do discernimento vai te ajudar a você responder essas perguntas. A gente viu ao longo desses últimos 4 episódios e a gente entendeu muita coisa do porquê que os homens eles escolhem errado mesmo sabendo. A maioria escolhe por conta de uma palavrinha-chave: carência. E hoje eu queria passar para você sobre essa questão do discernimento. Sabe, a gente entende que essa questão desse erro, normalmente que os homens eles fazem, é querendo aceitar o bom como se fosse Deus. E, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, assim, o bom é o maior inimigo do melhor, é o maior. E o melhor, pra nós que somos homens maduros, que a gente tá buscando crescer nessa maturidade, a ideia desse podcast é esse, o bom pra nós é fazer o que Deus pediu. Não aquilo que parece certo, não aquilo que é mais lucrativo, não aquilo que vai fazer você ter mais reconhecimento, ter mais sucesso. Não, o bom para nós é fazer o que Deus pediu. Essa deveria ser a nossa certeza. É aqui que você amadurece, quando você aprende a discernir. Sem discernir, não rola, não rola. E a ideia de todo homem, ele é aprender essa fase ali, saindo ali um pouquinho da juventude dele. É na sua juventude que você deveria ter feito essa travessia. E se você ainda não fez, você tem que fazer ela imediatamente, porque quando você não faz a travessia, a sua vida ela não cresce, ela não se desenvolve, você trava ali a sua vida, porque existem certas travessias que elas vão te levar para lugares que você vai ter ferramentas específicas para você viver a fase de hoje. Então, de novo, quem não atravessa essa travessia do discernimento não vive, sabe, uma vida de profunda história, de testemunho. Então você precisa de atravessar. Porque daí você vai parar de viver uma vida assim, correndo atrás de oportunidade, querendo fazer dar certo, querendo mostrar para as pessoas, porque os homens escolhem errados porque eles são carentes. Sim, quer mostrar para os outros, quer suprir a casa, enfim, é para isso. E como que a gente começa a viver essa travessia? Você começa a viver essa travessia uma vez que você aprende a escutar a voz do seu pai. E à medida que você começa a escutar a voz do seu pai, você aprende quem ele é e você começa a confiar, a acreditar naquilo que ele está fazendo. É muito difícil você confiar em Deus se você não gasta tempo a ouvir. Não tem como. Não tem como você falar que você consegue confiar em Deus se você nem ouve. Não, não tem como. Para. Tem homem que fala assim, não, não confio em Deus. Quem não confia em Deus é a maioria. A maioria. Então, bora lá. Hoje, o ritual, né, é bem simples. Eu quero que você pegue uma folha de papel, ou um papel em branco, ou eh, abre um bloco de notas no seu celular e você vai escrever as 3 principais oportunidades, decisões ou caminhos abertos que existem na sua vida hoje. Pode ser trabalho, pode ser o seu relacionamento, pode ser uma mudança, pode ser um projeto. Escreva as 3. E ao lado de cada uma delas, escreva uma pergunta. Isso aqui é Deus ou é só coisa boa? É só bom? Não responde rápido. Você vai pegar esse papel e você vai levar e vai falar assim: Espírito Santo, me ajuda. Me ajude. Essas coisas aqui, e aí? É Deus ou é só coisa com aparência de coisa boa? Porque o homem que aprende a fazer essa pergunta, eu vou falar para vocês, para de viver de oportunidade e começa a viver de profunda direção. E aonde Deus ele aponta a direção, ele sustenta todas as coisas. É uma vida completamente diferente, completamente diferente. Eu fico feliz de poder compartilhar essas coisas com você e com o Espírito Santo. Ele compartilhou comigo. Então bora lá. Uma frase assim para você guardar. Nem todo bom é de Deus. E o homem maduro, ele aprende a dizer não para o bom, para dizer sim para aquilo que é certo. O homem maduro, ele faz isso. Não para o bom, para que ele possa ter o sim, o certo. E de novo, gente, assim, durante muito tempo da minha vida, eu vivi correndo atrás de oportunidade. Cada porta que abria, ixi, eu entrava tranquilo. Cada parceria que aparecia, eu ia lá e aceitava.
caminho, um novo projeto que parecia bom, eu ia lá e entrava tranquilo. E eu aprendi do jeito mais difícil: oportunidade, sem direção, sem a voz de Deus, sem uma palavra dele. Cara, custa muito caro. Muito caro. Às vezes, não no começo, mas daqui uns 2, 3 meses vai custar caro. Então, a travessia do discernimento foi onde eu parei de correr atrás de tudo aquilo que tinha aparência, quando eu fiz essa travessia. E a partir do momento que eu comecei a fazer essa travessia, eu comecei a esperar tudo aquilo que Deus pediu. E você pode fazer essa travessia também, mas tem uma coisa: o discernimento, ele não é o fim. Ah, beleza, fiz a travessia, acabou. Não! Existem 7 travessias. Então, muitos homens sabem, às vezes os caras discernem, eles conseguem identificar ali quando é de Deus ou quando não é, mas ainda assim os caras ainda não se envolvem. Não sei se você já percebeu. Você vê que pessoas são conectadas com Deus, os caras são legais assim, mas você percebe, se você conversa com a esposa deles, ou se você troca uma ideia com eles, eles estão sempre parados em alguma coisa. Eles estão sempre parados esperando, e esse parar esperando é sempre buscando um sinal perfeito, miraculoso de Deus. Eles estão sempre esperando a hora ideal, eles estão esperando se sentir pronto. E a vida vai passando, lembra daquele negócio que eu falei de esperar mais cedo? É a mesma coisa, tem muitos homens que estão nessa. E no próximo episódio, a gente vai começar a entrar numa travessia diferente. Eu chamo de a travessia da iniciativa. A gente vai falar do homem que sabe que tem que fazer, mas ele não age e continua parado. E descobrir por que você deve agir, muitas das vezes é muito mais difícil do que entender do porquê que você precisa relativamente ali agir. Então, gente, quando você descobre o porquê, nossa, tudo fica claro, tudo fica claro. Então eu queria fazer isso com vocês. Então nesses últimos 4 episódios a gente falou sobre muitas coisas sobre discernimento. Você pode voltar e a ideia é a gente fazer essas travessias para que a gente possa se tornar aí homens completos, maduros, deixar de ser menino espiritual e começar a crescer, começar a nos tornarmos tudo aquilo que Jesus nos chamou para ser, tá? Então te espero no próximo. Tem meu Instagram aqui também, nas redes sociais, seja aqui no YouTube, seja no Spotify. Você pode conferir também, você pode compartilhar os seus testemunhos. E a gente tá aqui junto, tá? Então, você pode compartilhar lá também. E não esquece, se você entende um pouquinho, de avaliar aqui esse podcast para entregar para mais pessoas. Só no mês passado, esse podcast foi imprimido para mais de 1.000 aparelhos, em mais de 3 países diferentes. Cara, isso é muito legal. Tá podendo fazer parte, então você pode fazer mais parte disso ainda quando você avalia, tá bom? Então eu te espero no próximo episódio que a gente vai falar sobre iniciativa, tá bom? Te espero lá.